Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou Bárbara, aluna da UFPB e graduanda do curso de Biotecnologia. Hoje vou guiar vocês numa aula sobre tabela periódica e carga efetiva, da disciplina de Química Geral do professor Luiz César Rodrigues. Primeiro eu vou falar sobre a tabela periódica, começando pela alusão histórica. A tabela periódica foi nomeada pelo russo Dmitri Mendeleev em 1869, juntamente de um amigo Meyer. Os dois se juntaram e começaram a descobrir lá as coisas de como fazer e organizar a tabela, sendo que Mendeleev que deu esse nome, tabela periódica. Mas eles descobriram a lei periódica e daí tudo se desenrolou. Diversos modelos já haviam sido pensados para facilitar a consulta dos elementos químicos, porém a criação dele, no caso de Mendeleev, foi a que se tornou oficial. Foi organizado em ordem crescente em função da massa atômica, 63 elementos os quais eles tinham descoberto na época. Aqui é a demonstração do primeiro modelo de Mendeleev, o qual ele deixou espaços vazios para elementos que ele não conhecia ainda. Muito diferente da hoje em dia, não? Eu realmente acho muito estranho. Pode ver aí uns espaços vazios, umas coisas muito estranhas, você não consegue nem consultar direito. Mas enfim, vida que segue. Nesse de agora, dessas variantes, sobre as variações que eu falei quase agora, posso mencionar para vocês alguns estudiosos que também demonstraram interesse em organizar e representar os elementos químicos, como Lavoisier, que é aquele da lei de não, que fala que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, e esses outros nomes aí que eu não faço ideia de como fala. E no finalzinho, Kekulé, que é o da fórmula de Kekulé na química orgânica, que ajuda a representar as ligações químicas, que a gente usa muito. Pois é, ele mesmo. Na tabela periódica atual, a gente pode ver que ela se organiza muito melhor e de um jeito que a gente consegue entender também, e possui 118 elementos químicos, divididos em naturais e sintéticos, ou artificiais, enfim. Mesmo com o aumento do número de elementos, a demonstração deles continua em ordem crescente em relação ao número atômico, ou número de prótons, que seria, no caso, a mesma coisa. Nessa imagem aqui, a gente pode ver a diferença da que eu mostrei antes. Olhem como tudo está mais organizado, né? Acho que fica bem evidente como a gente consegue ler muito melhor essa de agora do que a de antes. Em cada quadradinho desse, em cada quadradinho desse aqui, calminha, cada quadradinho desse aqui, a gente pode ver que em cima fica o número atômico e embaixo fica a massa atômica de cada elemento. Calma, gente, eu não lembro onde eu parei, porque eu fui ajeitar um negócio aqui. Enfim, só deixar bonitinho agora. Calma aí, para Jesus. Ajeitei. Um círculo mais bonitinho. Pronto. Enfim, já falei o que era para ser falado mesmo. E pronto. Vamos lá agora. A configuração da tabela periódica se organiza assim. Primeiro eu vou falar logo isso aqui e volto para explicar para vocês. As linhas horizontais enumeradas são chamadas de períodos, os quais agrupam elementos que possuem um número de camadas eletrônicas igual. No total, a gente tem 7 períodos. O primeiro período tem 2 elementos
O segundo e o terceiro período tem 8 elementos, o quarto e o quinto tem 18, e o sexto e o sétimo a gente tem 32. Aí nas colunas verticais, na verdade, as colunas verticais podem ser chamadas de famílias ou grupos. Elas se organizam deixando elementos semelhantes juntos, de acordo com a quantidade de elétrons na última camada ou na camada de valência, que geralmente a gente vê que na camada de valência os elementos pedem para ter 8 elétrons, mas isso a gente só vê no ensino médio, né? Porque depois a gente vê que na química existe muita exceção. Aí, vida que segue. Depois do terceiro período, começa a ter os elementos. Na verdade, não. Depois do terceiro período, os elementos já podem ter mais de 8 elétrons na camada de valência. Então, a regra do octeto não é tão verdadeira assim, pelo menos em minha concepção. Aí, o grupo A engloba a família 1A, que a gente chama de metais alcalinos, a família 2A, que a gente chama de metais alcalinos terrosos, a família 3A, que a gente chama da família do boro, a família 4A, calma, gente, eu não sei mexer nisso, né? Vou desistir então. A família 4A, que é a família do carbono, a família 5A, que é a família do nitrogênio, a família 6A, opa, faltou a família do nitrogênio, tá, gente? A do 5A, faltou aqui a palavrinha. Enfim, a família 6A é a dos calcogênios, e a família 7A dos halogênios, e a família 8A é a dos gases nobres. E o grupo B, que são os metais de transição, ou os elementos de transição, representam 8 famílias, da família 1B até a família 8B. Só que assim, esse grupo B é um grupo que a gente nunca nem viu, porque a gente quase nunca usa, mas eles existem, tá, gente? Eles possuem 8 elementos e tal. Não, 8 famílias e tal, e vida que segue. Aí agora, para terminar essa parte de tabela periódica, eu vou falar de algumas curiosidades que você já deve ter escutado desde o ensino médio sobre a IUPAC, que é uma ONG, no caso a União Internacional de Química Pura e Aplicada, que é quem rege todas as regras em relação à química, no caso os estudos e avanços dela. E na década de 40, o químico estadunidense Glenn Seaborg descobriu o elemento plutônio e de todos os elementos transurânicos do número atômico 94 até 102, além de ter ganhado o Prêmio Nobel em 1951. O elemento 106 leva o nome de Seaborgio em homenagem ao químico Glenn Theodore Seaborg. E em 2016, novos elementos químicos da tabela foram oficializados: tenessio, niônio, moscóvio e organessônio. E agora a gente pode dar uma pausa para respirar, fazer um lanchinho, beber uma água ou qualquer coisa assim do tipo para a gente começar a falar sobre outro assunto que é a carga efetiva. Mas enfim, a gente já pode dar um tempinho aqui. Vocês podem dar pausa e, sei lá, contemplar o céu, abraçar uma árvore, qualquer coisa desse jeito, porque pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, né? Enfim, voltamos agora com a carga efetiva. A carga efetiva, ou no caso a carga nuclear efetiva, é conhecida tanto como número atômico quanto como número de prótons. Ela equivale à carga do núcleo, ou seja, o número atômico menos a blindagem sofrida pelos elétrons intermediários, os quais encontram-se entre o núcleo e os elétrons da camada de valência. O raio atômico, que é uma das propriedades periódicas dos elementos químicos,
e representa a distância entre o centro do núcleo de um átomo e a camada mais externa da eletrosfera, que é a camada de valência, vai aumentando na tabela periódica de modo crescente, de cima para baixo, muito troncho, mas deu para entender, e da direita para a esquerda. Enfim, é isso mesmo. Aí vocês podem ver essa demonstração linda de linhas muito feias que eu fiz, mas a gente respeita, porque não é todo mundo tem coordenação motora para isso. E agora, vou falar sobre a blindagem e a penetração. Elétrons mais próximos do núcleo sentem mais atração, que é a penetração, e impedem que os elétrons mais distantes sintam a mesma atração, blindagem. Quanto mais longe, menor a carga nuclear efetiva, que é, no caso, a força de atração entre o núcleo e cada elétron. Então, vocês podem ver que tem um núcleo lá, nesse cantinho aqui, um núcleo positivo. E os elétrons que estiverem mais perto desse núcleo vão ser mais atraídos. No caso, existem propriedades ligadas à atração de elétrons para prótons, sendo elas a penetração e a blindagem. Elas funcionam da maneira que eu vou dizer agora. O núcleo atrai os elétrons, que, quanto mais perto, mais atraídos são. Porém, os elétrons mais próximos bloqueiam a atração do núcleo para os elétrons mais distantes, interferindo assim na carga efetiva. Assim, uma coisa meio confusa, meio talvez um pouco, mas boa sorte. E agora, vou falar continuando sobre a carga efetiva mesmo, né? Não sei nem porque eu tô falando isso. A carga efetiva é a carga que atua sobre os elétrons e consiste em número atômico menos constante de blindagem, a qual resulta das repulsões entre elétrons. No caso, vocês usam essa fórmula aqui. Pois é, linda, estranha, porém linda. E agora temos a regra de Slater. A configuração eletrônica do átomo é escrita assim: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, etc. Para qualquer elétron de um dado grupo, a constante de blindagem S é a soma das seguintes parcelas: 0 para qualquer grupo exterior ao elétron considerado, 0,35 para cada um dos outros elétrons do mesmo grupo que o elétron considerado, exceto no grupo 1s, no qual usa-se o valor 0,3. Se o elétron considerado pertencer a um grupo NS-NP, cada elétron do nível N-U contribui com 0,85 e cada elétron dos níveis mais internos contribui com 1. Se o elétron considerado pertencer a um grupo ND ou NF, cada elétron dos grupos mais internos contribui com 1 também. Aí, essas informações eu peguei desse site aqui, que eu botei a fonte, enfim, porque não tinha como eu mudar, né, isso aqui que tá aqui. Enfim, é hora de dar tchau. Foi um negócio bem resumido, bem de boas, assim. É hora de dar tchau, finalmente. Eu gostava de Teletubbies quando era criança, né, mas hoje não passa mais na TV. Foi muito bom falar isso tudo. Talvez sim, talvez não, não sei. Porque eu passei o dia todinho fazendo esse negócio. Achei que não ia demorar tanto, né? Mas tudo bem. Espero que vocês entendam mais rápido que eu, porque até agora tá grave. Foi grave. Enfim. E a vida é essa, nem tudo é tão fácil de entender, né, minha gente? E agora eu tô esperando dar 15 minutos pra poder desligar isso aqui, porque eu tenho que dar 15 minutos, né? Que o professor pediu. Mas isso a gente abafa. Beijinhos!
Até a próxima aula comigo, vulgo Bárbara. Mentira, mas enfim, tchauzinho. Gostei de vocês. Beijo. Tchau.